Olá, amigos! Eu estou constantemente falando nos meus vídeos sobre análise do comportamento, olhar comportamental, olhar funcional. E a maior parte das pessoas, às vezes, não sabe muito bem o que é olhar comportamental, o que é olhar analítico comportamental. É uma visão revolucionária da psicologia, na verdade. É uma visão em que a gente pretende analisar os fatos e os acontecimentos a partir de uma psicologia sólida, uma psicologia pautada em evidências. Durante muito tempo, gente, a psicologia herdeira de culturas filosóficas e religiosas, ela simplesmente mudava os dilemas da ideia do demônio que possuía as pessoas para a ideia do transtorno mental, da doença mental, que agora era o que controlava as pessoas. Então, não raro a gente vê as pessoas, por exemplo, falarem assim: eu acho que a depressão está me pegando. Veja, a depressão está pegando. Era quase o que os antigos diziam sobre o demônio que de fato causava paralisia, causava preguiça. O demônio pegou aquela pessoa, o demônio invadiu o corpo daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas têm a mesma sensação e elas ainda falam do processo apenas substituindo palavras como se o processo fosse o mesmo. Elas falam da mente como se a mente fosse uma entidade energética. E a gente vê pessoas falando sobre física quântica de maneira distorcida, as energias da mente, coisas desse tipo. Bom, nós pretendemos ser um grupo sério, um grupo que trabalha com ciência e que explica, na verdade, pautado em experimentos, as nossas afirmativas. Então a nossa ideia não é negar os fatores internos, mas é fazer um estudo sério sobre o que de fato determina os comportamentos das pessoas. Isso é análise do comportamento. Veja, esse processo ele se inicia nos Estados Unidos, no século passado, com um sujeito chamado John Watson. John Watson, no primeiro momento, ele faz um protesto sério sobre a psicologia mentalista, que diz que está estudando a mente, que diz que está estudando o inconsciente. E ele coloca que isso não pode ser um estudo sério de ciência, porque ninguém nunca viu uma mente andando por aí. Ninguém nunca viu uma mente correndo na praia. Como é que eu vou estudar uma coisa que eu não vejo? Como é que eu vou estudar uma coisa que não é palpável, que não é possível medir, que não é possível fazer observações? Então essa era a crítica dele no primeiro momento. Muita gente, quando critica ainda hoje o comportamentalismo, também conhecido como behaviorismo, do behavior, do inglês, que significa comportamento, elas ainda se fundamentam nas críticas que foram feitas ao Watson no início do século passado. Só que o behaviorismo, ele avançou muito de lá para cá, o comportamentalismo avançou muito de lá para cá. No primeiro momento, o Watson dizia que não havia como estudarmos sequer os fatores internos, ou seja, não dava para estudarmos pensamentos, sentimentos e emoções, porque não era possível ver isso sob o ponto de vista interno. Skinner, que faleceu já na década de 90 do século passado, e que começa a ganhar força a partir da década de 30 do século passado, ele já tem uma opinião diferente, e ele já apresenta também proposições diferentes. Skinner, inclusive, lança anúncios dizendo o seguinte: no futuro, os fisiologistas serão capazes de desenvolver máquinas que irão verificar o funcionamento do organismo. Então a gente vai poder estudar as emoções, enquanto o sujeito relata o que sente, a gente vai poder ver partes do cérebro funcionando e as reações das glândulas endócrinas também. Skinner não errava no que ele estava falando, é o que acontece hoje com as neurociências. Hoje, nós conseguimos colocar as pessoas em máquinas de ressonância magnética funcional e estudarmos, por exemplo, o que acontece no cérebro quando essas pessoas fazem sexo, por exemplo. Quando elas ejaculam, quando elas têm orgasmo, isso é possível de ser estudado. Qual é a área cerebral? É diferente do processamento do homem para o processamento da mulher? Somos capazes de colocar as pessoas nessa máquina de ressonância magnética funcional para estudarmos quando essa pessoa está resolvendo um cálculo, quando ela está fazendo uma redação, quando ela está num processo criativo, quando ela está lembrando, quando não está lembrando. E vamos localizando as áreas cerebrais que funcionam ao mesmo tempo. Temos técnicas de neuroimagem para verificar o crescimento dos dendritos dos neurônios. Veja que interessante, aquilo que Skinner então falava, que no futuro seremos capazes de estudar isso, estamos de fato sendo capazes hoje. Então a preocupação da análise do comportamento é oferecer ao público uma ciência do comportamento, não a ciência da mente, uma ciência que estuda a vida das pessoas, a história da vida das pessoas. Por isso que nós não estimulamos as pessoas a ficarem procurando respostas na sua mente,
mas as pessoas a fazerem uma investigação da sua história de vida, as pessoas a entenderem, a observarem o seu próprio comportamento no mundo, como elas afetam as pessoas, como elas são afetadas também pelas pessoas. É nisso que nós trabalhamos, uma psicologia concreta, uma psicologia objetiva, que apresenta evidências, que apresenta experimentos, que apresenta resultados concretos nos seus trabalhos, que mostra dados de quais mudanças são possíveis e quais mudanças são relevantes. Evidentemente, essa ciência, ela tem suas divisões, uma divisão que nem sempre é clara para o grande público. Nós temos uma base epistemológica que nós chamamos de comportamentalismo, muito amparada nos modelos ditos positivistas, mas que é uma base filosófica nova também, uma base filosófica inovadora. Nós consideramos os processos de seleção natural, da evolução das espécies, consideramos os estudos antropológicos, principalmente aqueles que são parecidos com os estudos de Marvin Harris, em que ele estuda as causas dos elementos da produção cultural. Agregamos tudo isso, formamos blocos de variáveis para entendermos como esses blocos de variáveis se correlacionam para formar os comportamentos. Olha, eu tenho um exemplo fantástico para as pessoas entenderem isso. Imaginem vocês como um agricultor experiente, mas que não fez uma formação superior, ele antes compreendia o processo de plantar milho, por exemplo. Eu plantei milho em um determinado momento da minha vida, numa região, e eu levei uma pessoa simples que já plantava milho lá, e ele falou assim para mim: olha, professor, o senhor percebeu como o milho do seu vizinho está verde desse lado, e o milho desse outro lado aqui, ele está amarelado e a planta não cresceu muito? Eu disse: percebi sim. E ele disse: professor, o senhor sabe dizer por que isso? E eu respondi para ele: é porque esse homem deste lado, ele é temente a Deus, e por isso o milho dele cresceu. E o milho desse outro lado, o cara é pecador, por isso o milho dele ficou amarelo e não se desenvolveu. E o sujeito olhou para mim: se é mesmo, né, professor? Isso é verdade. É por isso que a gente deve ser temente a Deus. Ora, eu não estou aqui brincando com Deus, mas eu estou falando aqui a simplicidade dessas pessoas. Na verdade, não tem nada a ver. O vizinho do meu lado direito era um engenheiro agrônomo. Então ele estudou o tipo de semente, na verdade, que ele deveria plantar na região. Ele estudou o solo daquela região, as variáveis químicas e como aquele solo iria nutrir a planta. E que aditivos ele precisava colocar, ou que corretivos do solo ele precisava colocar. Ele fez um sistema de irrigação, porque ele sabia que em tais períodos a chuva cessava ali. Ele controlou as pragas que estavam atacando ali as plantas. Por isso, o milho do vizinho do lado direito se desenvolveu muito mais. O milho do vizinho do lado esquerdo, ele simplesmente plantou e acreditou de alguma forma que poderia dar certo. Então aquele milho ficou submetido a inúmeras variáveis. Gente, a psicologia hoje é essa psicologia. Ela pode ser uma psicologia técnica, científica, em que estudamos as várias variáveis que influenciam o comportamento das pessoas. Quais são os elementos? E para isso precisa ser um sujeito técnico, experiente, que compreenda desde fatores genéticos, fatores culturais e de aprendizagens individuais que o sujeito passa para o seu desenvolvimento e como ele responde aos estímulos que estão postos no ambiente. Muita gente tenta reduzir a análise do comportamento à ideia de estímulo-resposta. Quem faz isso está extremamente atrasado, está fora de contexto. A análise do comportamento não é estímulo-resposta. A análise do comportamento ela é um processo em que os homens agem no mundo. O mundo é modificado pela ação dos homens e, por sua vez, novamente impacta no comportamento das pessoas. Ou seja, nós consideramos as consequências dos comportamentos como sendo o principal fator de modelagem dos comportamentos das pessoas. Nós não apenas verificamos os comportamentos, nós não apenas verificamos as patologias, nós procuramos entender qual é o impacto daquele processo patológico no ambiente. E esse impacto do processo patológico ou de qualquer outro comportamento no ambiente, como ele retroage sobre o próprio organismo. E fazemos isso com o máximo de objetividade possível, porque nós entendemos, gente, que a ciência deve ser algo acessível a todos. A ciência significa, de fato, a verdadeira revolução. A ciência significa, de fato, a verdadeira transformação, porque torna as pessoas capazes de construir, torna as pessoas capazes de entender, de compreender e de intervir na realidade em que elas estão inseridas. Lógico, estamos falando aqui de uma ciência e um segmento específico, a ciência do comportamento.
Espero que vocês tenham compreendido essa explicação inicial, espero que seja de grande proveito e compreendam qual é o papel de um analista comportamental, seja na clínica, seja na indústria, nas organizações, seja em um hospital, seja na educação, seja na sociedade. O cientista do comportamento, o analista do comportamento, ele tenta trabalhar com engenharia comportamental, seja qual for o segmento. Essa é a grande diferença. Tentamos trabalhar com objetividade, com métodos objetivos, estudando de fato a realidade e sem fazermos proposições que não passam de meras elucubrações. Muito obrigado e espero a atenção de vocês nos próximos vídeos. Um abraço.